bem, na unidade 4, seção 3, a NBR 9050, de 3 de agosto de 2020, atualizada. Na aula de hoje, vamos trabalhar com cálculo de rampa. Deixa eu verificar aqui mais um e-mail. Chegou aqui um e-mail, vou cadastrar. Aí, eu vou usar aquele material na aula de hoje. Joia, então vamos lá. O pessoal do primeiro semestre não está fazendo nenhum PA ainda, né? Está fazendo desenho técnico? Eu já fiz essa pergunta, mas a idade não me permite lembrar. Não, professor. O áudio está baixinho, o seu? Vou tentar aqui. Então, o que acontece? Quando a gente estava trabalhando com topografia, né, e a gente fala sobre nivelar o terreno, criar platôs, né, eu crio algumas situações, né, quando eu estou trabalhando com esse tipo de terreno, que eu tenho desníveis, né, de um ponto a outro. Esses desníveis, né, eles devem ser alcançados, né, ou ligados através de rampas, né, ou através de escadas. Determinadas situações, né, quando a gente trabalha com obras públicas, prédios comerciais, né, praças, nós temos que pensar em acessibilidade. Então, a NBR, a 9050, de 3 de agosto de 2020, que ela está atualizada, ela trabalha com acessibilidade. Então, assim, lá ela vai falar sobre unidades de passagem, né? Qual que é a dimensão, né, de uma pessoa que está utilizando uma muleta, por exemplo, ou uma cadeira de rodas, qual é o espaço mínimo que tem que ser utilizado numa unidade de passagem, né? Porque unidade de passagem a gente fala que é assim, o espaço que você precisa para passar uma pessoa, né? A gente fala em 55, a gente trabalha em 60 unidade de passagem. Mas um cadeirante, a gente não trabalha com 60, a gente trabalha com uma outra unidade, ele acaba sendo maior, né? Além tem a pessoa, tem um espaço que a cadeira ela absorve também. Né? Então, assim, aí até para a gente definir essas larguras de rampas. E o que nós vamos fazer hoje vai ser cálculo de rampa. Né? Vamos calcular a rampa. Aí a rampa, a gente tem que levar dois fatores, três fatores. A altura que vai ser alcançada, nós temos que levar em consideração o comprimento que ela vai ter e a inclinação que ela vai ter. Vocês sabem que tem uma inclinação mínima e uma máxima? Mínima não, né? Uma inclinação máxima, vocês podem trabalhar com rampa? Alguém já falou isso para vocês ou não? Eu acho que foi até você mesmo que falou, prof, mas eu não mostrei nenhum material para vocês. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu verificar se mais alguém está pedindo para entrar. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu tirar meu WhatsApp, vocês estão vendo minhas conversas. Então, aqui, ó.
Essa aqui é a 9050, né? Eu vou até sugerir que vocês façam um negócio. Essa norma aí, vocês vão utilizar ela para o resto da vida acadêmica de vocês e na vida profissional. Pega essa norma, imprima ela e faz uma apostila. Sim, eu não sei vocês, né? Eu prefiro, às vezes, folhear, né, um material do que eu ter que ficar... olhando no computador, você tem que ligar o computador e tal, então sim. E você vai fazendo as anotações, tá? Isso é uma questão de sugestão que eu posso dar para vocês. Eu sou total do papel também, professor. Eu sou dessa forma também. Eu sou antiga. Eu gosto de papel, gosto de rabiscar em cima uma observação e tal. E faz muita diferença, porque às vezes tem alguns quadros que às vezes não fica muito claro, às vezes ele dá uma outra interpretação, né? Então, para a gente não criar, para a gente criar esse hábito, às vezes ele pode facilitar, tá? Então, assim, se a gente for pegar aqui a 9050, ele vai pegar toda a parte de... Vou até passar um pouquinho mais rápido, né? Que é assim, unidades de passagem, né? Uma pessoa com cadeira de rodas, né? Com andador, né? Quais são as áreas que ele ocupa? Quando a gente fala em banheiro também, eu acho que vocês já viram falar sobre banheiro acessível, né? Então, tem uma área que a cadeira tem que fazer o giro. Então, tem toda essa situação que nós temos que trabalhar. Mas isso aí vocês vão trabalhar em projeto. Então, assim, eu quero trazer isso aqui para vocês entenderem, né, como que é essa problemática, para facilitar a vida até acadêmica de vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem dois desenhos, esse aqui de cima e o de baixo. Esse de cima aqui, ele fala assim, olha, para passar um cadeirante e uma pessoa, né, você precisa de ter uma medida de 1,20 m a 1,50 m. Então, se você tem uma unidade de passagem de 1,20 m, é o suficiente. Ah, não, é um hospital. Esse hospital, às vezes, tem a necessidade de, quando estiver descendo o cadeirante, às vezes pode estar subindo o cadeirante. Esse cadeirante não quer dizer que é só uma pessoa que use cadeira de roda, mas às vezes pode ser um idoso que vai fazer um exame, que se utiliza ou quebrou a perna, alguma coisa, que você utiliza uma cadeira de rodas. Então, você vai ver que em alguns ambientes, a gente vai ter uma necessidade de uma rampa um pouco mais larga, né? Então, assim, para eu poder colocar duas cadeiras de rodas, eu vou ter, às vezes, uma largura de 1,50 m a 1,80 m. Posso trabalhar com isso maior? Claro que eu posso. Mas, geralmente, quando a gente está trabalhando com essas áreas, a gente acaba trabalhando com o que é necessário, né, para eu não ter espaços vazios desnecessários dentro do meu edifício, né? Mas aí, as rampas que eu vou dar como exemplo aqui, vamos determinar que nós vamos trabalhar com 1,20 m, tá? As larguras das nossas rampas. Só para determinação. Até aqui tudo bem? Tranquilo, né? Aí tudo bem, professor. Eu vou lá na página agora, eu fiz uma anotação aqui, eu acho que é a página 67, que não é a página 67, na verdade, né? É que no Word, ela no PDF, que ela é 67. Que ela fala sobre revestimentos e depois ela vai falar sobre rampas, né? Por exemplo, a partir de quantos centímetros ou quantos milímetros eu posso desprezar para a construção de uma rampa? Vocês têm uma régua aí na mão de vocês, próximo de vocês? Sim, tenho, professor. Pega aí 5 milímetros no escalímetro de vocês, na escala de 1 para 100 aí. É minúsculo, não é? 5 milímetros? Meio centímetro? Né? Só para gente... Se eu tiver ambientes numa situação que eu tenha até meio centímetro ou 5 milímetros,
eu desprezo a consideração de fazer uma rampa. Então, porra, mas é porque é bem pequenininho, né? Então a própria roda da cadeira de rodas passa por isso. Quando eu tiver uma situação que ela vai de 5 milímetros a 20 milímetros, a 2 centímetros, eu não posso deixar o dentinho, né? Vamos dizer assim, eu não posso deixar isso aqui, ó. Vou falar aqui, ó. Vou colocar aqui ponto 50. 5 milímetros é isso aqui, ó. Ponto 005. Então, se eu tenho essa situação com 5 milímetros, passa. Tranquilo. Se eu tiver essa situação aqui, ó. Isso aqui, se eu medir, tem 2 centímetros ou 20 milímetros, eu tenho uma regrinha a ser seguida. Que ele fala bem aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Que eu tenho que cortar isso aqui no ângulo. Aqui ele fala 50%. Quer dizer o seguinte, que a cada 1 centímetro eu vou subir 0,5. Então, por exemplo, se aqui tem 1, vou colocar 2. Então, olha só. Se aqui tem 1, 2, no caso, eu vou subir 4 para cá. Então, vou colocar aqui, ó. 0,004. Aí eu vou fazer a minha rampinha. Mas observe que isso aí é uma coisa minúscula, gente. É 2 centímetros. Não é tão grande, é pequeno. Então, assim, a partir de 2 centímetros eu já tenho que pensar em acessibilidade. Então, observe como que isso é algo que nós temos que eliminar, vamos supor, quando a gente está trabalhando com uma obra, né? Que os desníveis, eles devem ser compensados com rampas para acesso. Isso aqui é apenas uma observação, né? Depois a gente pode olhar essa norma com mais calma, né? Em alguns outros detalhes. Mas isso aqui é só um pequeno detalhe em relação a um desnível de 2 centímetros, né? Ou 20 milímetros. E observe o seguinte, você viu que aqui está em 50%? Vocês vão observar que é o seguinte, a gente fala em porcentagem, a gente não fala ângulo ou grau. Ah, a minha rampa, vou usar 30 graus, 20 graus. Não, é porcentagem. A cada X metros, eu vou subir X valor. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu fosse medir o ângulo disso aqui, vamos dar uma olhada aqui quanto que daria. Ó, daria 27%. 27 graus, perdão. Uma porcentagem. Então, assim, isso aqui é só um detalhezinho quando tem 2 centímetros. Mas o que eu quero mostrar para vocês é principalmente isso aqui, ó. Né? Aí nós temos uma situação de escadas, eu vou falar na próxima aula, que vai ser sobre rampas. Deixa eu ver se alguém está aqui me chamando aqui. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu descompartilhar aqui.
Compartilhar novamente. Então, aqui, ó, que a gente vai trabalhar com rampas. Eu vou ler essa parte da norma, só para a gente fazer alguns alinhamentos e depois eu vou fazendo os cálculos com vocês. Tudo bem? Então, aqui, ó, rampa. Item 6.6.1, gerais, né, são considerados rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5%. 5%. Os pisos das rampas devem atender condições do item 6.3. Aí a gente vai falar sobre o item 6.3. O que acontece? O que é 5%? Vamos imaginar que a cada 1 metro percorrido eu vou subir 5 centímetros. Né? Então, vamos supor, se eu tiver um desnível de 5 centímetros, eu vou ter que ter 1 metro de rampa. Conseguiram assimilar isso? Em relação à porcentagem? Sim, prof. Né? Então, porcentagem é o quanto você vai subir. 5, 1 metro. Ok. Então, a partir de 5 é considerado rampa. Esse valor de declividade, nós podemos trabalhar com ela de 5%, né, até 8,33%. Então, o máximo que vocês poderão trabalhar com declividade de rampa é 8,33. Aí eu tenho um quadro que eu vou apresentar para vocês e ele coloca algumas determinações. De X valor a X valor, eu tenho que ter algumas informações, que é a quantidade de patamares, quantidade de lances de escadas, de rampa e assim por diante. Então vamos lá. Dimensionamento. Para garantir que uma rampa seja acessível, são definidos o limite máximo de inclinação, os desníveis a serem vencidos e o número máximo de segmentos. Então a fórmula que a gente usa é essa aqui, ó, que é I, que é igual a H vezes 100 sobre C. O que é I? Inclinação expressa em porcentagem. Então, por exemplo, essa inclinação aqui, ó, né, igual a 5%. H é a altura do desnível. E C é o comprimento da projeção horizontal. Então, C, geralmente, é o que a gente quer saber. É essa distância aqui, ó, né? Essa distância que nós vamos percorrer. Aí, por exemplo, fazer uma continha rápida aqui, colocando aqui na fórmula. Eu sei a minha inclinação. Vamos falar que a minha inclinação é 5%. Né? Como eu falei para vocês em relação ao tamanho da rampa. Aí, eu tenho que o meu H, que é a altura que eu vou estar subindo, chuta o valor para mim, alguém aí. Só para a gente fazer uma continha rápida do tamanho de uma rampa. Que seja menor que 1 metro. De 0 a 1 metro. Me fala um valor. Ó, vou usar aqui então, já que está todo mundo tímido, eu vou usar... 70, professor. 70, tá ok. Então vamos lá. Eu vou falar que a minha inclinação é 5%. A altura que eu quero trabalhar é 70. Então, por exemplo, aqui, ó, daqui até aqui é 70. Né, 0,70 metros. Vezes 100. Dividido por C. C vai ser o comprimento. Aí vai ser o seguinte. Calculadora. Deixa eu pegar aqui. Então, 0,70 vezes 100 é 70, dividido por 5. 14.
quer dizer o seguinte: com uma inclinação de 5%, com uma inclinação de 5%, a minha rampa vai ter 14 metros. Isso é pouco ou é muito? O que vocês acham? 14 metros? Acho muito. Eu acho que é muito. É muita coisa, né? Aí, vamos fazer um... Mas assim, isso aí tá certo. É a regra. É a norma. Então, sim, eu estou utilizando uma inclinação de 5%. Aí, qual foi a pior situação que eu falei? Assim? Qual que é a maior inclinação que a gente pode trabalhar? Ne 8,33? Né, que nós comentamos, né, que ela pode ir de tanto a tanto. Então, 8,33. Eu nem mostrei o quadro para vocês ainda. Se eu vim aqui por 8,33, vai ser 70, né, porque é 0,70 metros vezes 100, né, 70, dividido por 8,33. 8,40. Menos 14. Olha lá, ó. Então, assim, observe como que essa inclinação ela altera no comprimento da rampa. Então, se eu uso uma inclinação de 5%, eu vou ter uma rampa de 14 metros. Se eu uso uma inclinação de 8,33, eu vou ter uma rampa de 8,40 metros. Eu tenho uma diferença de 5,59 metros. É bastante coisa. Qual é a problemática? Vocês conseguem notar a diferença? Tenta elencar para mim quais seriam as diferenças que vocês acham em relação a eu trabalhar com 8,33 e 5% de rampa. O que vocês acham? Vocês, enquanto arquitetos. O que é mais vantajoso? Aí você tenta analisar, assim, vamos ter bom senso. Vamos analisar em questão de você, enquanto arquiteto, fazendo essa análise, e vamos tentar analisar, vamos ter um pouco mais de empatia e vamos nos colocar no lugar do cadeirante ou do idoso que vai subir essa rampa. O que vocês podem me falar sobre isso? Pense um pouquinho. Quero que vocês tenham um senso crítico. Ô, professor, eu acredito que tenha que ver o que é melhor para o cadeirante, porque querendo ou não, quem vai utilizar é ele, independente de questão de estética e tudo mais. Então, assim, você olhando pela visão do cadeirante, você prefere, às vezes, a gente pensar numa inclinação menor, justamente porque ele vai ser mais suave, né? Essa inclinação que ele pode andar de forma um pouco mais tranquila, né? Em detrimento, né, do arquiteto, que você vai ter que arranjar uma forma de trabalhar com uma área maior com essa rampa. Porque aí, galera, é um problema que vocês vão sempre encontrar. Quando a gente trabalha com acessibilidade, às vezes, quando a gente vai... se eu coloco, igual nós falamos assim, que deu 5,59 metros a mais, né? Eu tenho, quando eu vou fazer um projeto de uma casa, eu tenho algumas taxas, né, que tem que ser atendidas, né? Taxa de permeabilidade, coeficiente de permeabilidade, coeficiente de cobertura, vegetação arbórea. Então, assim, é o quanto eu posso construir no meu terreno, né? Então, a partir do momento que eu coloco uma rampa, eu deixo essa área não permeável, né? Então, isso aí vai interferir até mesmo no quanto você vai poder construir no seu terreno, se você tiver uma rampa maior ou menor. Mas esse vai ser um problema que vocês vão ter que enfrentar. E vocês vão ter que analisar essas, assim, porque às vezes você vai ter uma obra e você não vai ter você vai ter um espaço mais reduzido. Então, vocês vão ver que quando você esbarra em normas,
vocês vão ficar meio grilados em algumas situações, né? Mas só que sempre tenta pensar do lado das duas pessoas, dos usuários, tanto o seu lado, quanto o arquiteto, quanto o seu do lado em relação ao cliente, e também quem vai fazer o uso desse equipamento. Então, assim, a gente estava falando sobre as inclinações, né? Então, assim, a gente conseguiu notar, né, que de acordo com a inclinação, eu tenho uma diferença de tamanho das rampas. Aí, vamos lá. Aí, eu tenho alguns elementos da rampa, né? Esta área aqui, ó, onde estou passando meu mouse, isso chama patamar, né? Isso aqui é lance de rampa, né? Isso aqui é patamar. Para que então, esse lance aqui, ó, é a área inclinada, né? É o piso inclinado da rampa. Esse patamar aqui, ele é reto, ó, igual que tá aqui, ó. Ele é retinho. Qual que é a função de se ter um patamar em uma rampa? Para que vocês acham que eu coloco esse patamar? Para poder estar elevando Descanso mais pro cadeirante. Descanso para o cadeirante, né? Aí, vocês vão observar o seguinte. No quadro que eu vou apresentar para vocês, para determinadas inclinações, eu vou ter que ter mais patamares. Para inclinações mais baixas, o meu patamar ele vai ser uma altura ou um vão maior a ser alcançado. Então, por exemplo, aqui, ó, o quadro que eu estava falando para vocês é esse aqui. Vou pedir para vocês que vocês leiam esse quadro aqui. Aí eu quero que vocês leiam ele primeiro, aí eu vou ler com vocês e vou explicar. Aí vamos ver se o entendimento que eu vou dar para vocês é o mesmo que vocês entenderam. Pode ler com calma. Quando vocês estão lendo aí, eu vou acrescentar mais 2 pessoas aqui na sala. Vou deixar aqui do lado. Deixa do lado, não diminui, né? Desculpa. E aí? Leram e entenderam? Ou ficou alguma dúvida? Professor, eu não entendi muito bem esse aí é 2.20, que está entre parênteses, essas coisas. Isso é uma outra forma de representação de inclinação? Uhum.
Isso mesmo. Mais alguém ficou com dúvida? Você entendeu o que seriam esses desníveis máximos? Eu não ouvi, professor. Você entendeu o que seriam esses desníveis máximos aqui, de cada segmento de rampa? É a altura, não é? Que vai precisar fazer? Então, deixa eu reforçar aqui e a gente alinhar o nosso pensamento. Olha só. As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na tabela 4. São essa tabela aqui. Para a inclinação entre 6,25 e 8,33, né, então essa inclinação aqui, ó, que é a nossa pior situação, né, ou vamos dizer assim, a inclinação mais alta, a maior inclinação que eu posso ter, ele dá ele recomenda criar áreas de descanso, né, que são esses patamares, a cada 80 centímetros. Então, vamos supor, se eu vou ter que vencer um vão de 3 metros de altura, vocês vão pegar o seguinte, vocês vão pegar 3, né? Ó, 3, e vou dividir por 0,8. 3,75. Então, neste caso, você vai precisar 4 patamares. Por quê? A cada 80 centímetros, eu tenho que ter um patamar. Tranquilo? Isso utilizando a inclinação de 6,25 a 8,33. E ele fala uma outra coisa. Com esse tipo de inclinação, eu posso ter, no máximo, uma extensão de 50 metros de rampa, né? 50 metros de percurso, né? E olha que 50 metros é coisa pra caramba, gente, né? Eu não posso exceder essa distância, senão eu tenho que usar uma outra inclinação. Então, excentua-se desde requisitos as rampas citadas no item 10.4, aí tem algumas normativazinhas. Plateia de palcos, piscinas e praias, que são específicos. Que pode usar uma inclinação um pouquinho maior. Aí ele fala aqui, ó. Então, vamos entender essa rampa. Quando nós essa tabela, quando nós conversamos, a partir de 5% se começa a gente falar em rampa, né? Então, rampa é a partir de 5%, né? No caso de rampas com 5%, a cada 1,5 metro, eu tenho que ter um patamar. No caso, ele não tem limites de patamares, né? Eu posso colocar, vamos supor, tem 20 metros de desnível. Estou exagerando, tá? Eu posso trabalhar a quantidade de patamares que forem necessários, né, para vencer esse vão, e eu não tenho limite de patamar. É sem limite. Quando eu estiver trabalhando com inclinação, que é maior do que 5, tipo assim, 5,1, 5,2, até 6,25, mesma situação. Eu não tenho, na verdade, nem patamar, né? Eu não tenho limites de segmentos de rampa, né? Que são esses segmentos aqui. Eu não tenho limite. Porém, a minha inclinação máxima, minha altura máxima que eu posso percorrer com um segmento de rampa é de 1 metro. Né? Então, se eu tenho lá 3 metros, eu vou pegar 3, né, dividir por 1, então eu vou achar 3 patamares. E eu tenho a última situação, né, que ela vai de maior do que 6,25 até 8,33.
Então, se eu trabalhar com rampas, dentre essa numeração, essa porcentagem que está aqui, eu tenho um número máximo de segmentos de rampas, que é 15, e o meu segmento de rampa, a minha altura, tem que ser no máximo 80. Geralmente, o que vocês mais vão estar utilizando vai ser isso aqui. Por que, professor, você está falando? Você já está jogando praga na gente, que a gente tem que usar isso aqui? Não, não estou jogando praga, não. É pelo seguinte, é por causa do espaço, né, que geralmente ele utiliza no projeto. Mas, qual é a problemática? Quando trabalhamos com essa inclinação, às vezes você pode falar assim, nossa, mas uma rampa extensa, será que a inclinação não ficou pequena, não ficou pouca? Alguém já andou de cadeira de rodas aí, mesmo que seja temporário ou de curiosidade? Não. Graças a Deus, né? Lá na faculdade, eu fiz esse teste uma vez. Tem uma cadeira de rodas lá no nosso departamento, eu peguei a cadeira de rodas, entreguei na mão dos alunos e pedi para eles usarem as rampas que tem lá na faculdade. As rampas foram feitas utilizando a inclinação de 8,33. Foi unânime. Todas as pessoas que usaram falaram, olha, é horrível, é cansativo, né? É muito inclinado, mesmo a gente utilizando essa inclinação. Então, o nosso colega falou, se eu conseguir utilizar uma inclinação menor, é a melhor coisa que vocês fazem para as pessoas que fazem uso desse equipamento, vamos dizer assim. Tá bom? Então, isso aí vai ficar a critério de vocês, tá? Para vocês definirem essa situação. Aí nós temos outra informação aqui, ó. Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de solução que atendam integralmente a tabela 4, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33. No caso de reforma, tá? É uma casa antiga, eu não tenho área para trabalhar com a minha rampa, eu posso trabalhar até com 12,5, conforme tabela 5. Vamos verificar a tabela 5. Tabela 5. Aqui, ó. Estava vendo minha cara, né? Tabela 5 está aqui, ó. Então, dimensionamento de rampas para situações excepcionais. Você está fazendo um projeto, é a tabela 4. Reforma, você já entra nisso aqui. Então, aí ele fala o seguinte, ó. Desnível, aí no caso de inclinação, de 8,33 a 10, você pode ter, no máximo, 4 segmentos de rampa, né? E desnível máximo de 20 centímetros. E se você utilizar uma inclinação de 10 a 12,5, você pode ter apenas um segmento de rampa e a declividade máxima é 0,75, 7 centímetros e meio. Então, assim, é bem fechadinho essa conta, né? Então, assim, é em caso excepcional mesmo. Aí aqui ele vai ensinar, por exemplo, como que se trabalha com rampas curvas, né? Isso aqui é uma maravilha para desenhar, vocês não fazem ideia disso. E tem uma outra informação que eu quero mostrar para vocês. Então, assim, chama guias ou balizamentos, são os guarda-corpos, né? Então, quando a gente está trabalhando com uma rampa, eu tenho que ter essas informações aqui, ó. Eu tenho que ter essa guia de balizamento, que é como se fosse um calçozinho, né, que eu faço para evitar que você chute alguma coisa e vai lá para baixo ou caia no outro segmento de rampa. Eu tenho que ter guarda-corpo e eu tenho que ter corrimão. O corrimão, no caso, tem que ter altura de 70 e de 9,2. Né? 70 por causa de um cadeirante for utilizar ela. Né? Então, corrimão, guarda-corpo
e guia de balizamento. Quando a gente fala em largura da rampa, a gente leva em consideração a área útil. O que é a área útil? É a área que a gente vai andar nela. Então, qualquer outra área para colocar corrimão, colocar balizamento, isso fica fora dessa área útil, que seria o mínimo 1,20 m. Tá bom? Professor, deixa eu voltar só um pouquinho. Na questão de números máximos de segmento, né, das rampas. Só para ver se eu entendi direito. No caso, ali, aquele que tem 15, que você falou que a gente ia utilizar mais, seria, tipo, 15 rampas? Como se fossem 15 segmentos como esse, ó. Você pode ter no máximo 15. Então, porque eu pesquisei aqui, aí eu não achei nenhum, aí eu fiquei tipo, será que eu entendi certo? Mas só que para você ter 15 segmentos... É muita coisa, né? A altura que você tem que ter é muito grande. Quer ver? Tá. Deixa eu calcular. Ó, para eu ter 15 segmentos, é como se estivesse pegando isso aqui. Quer ver? Ó? 15 vezes 0,80. Seria como se fosse um desnível de 12 metros. Entendi. É muita coisa, né? Tipo um prédio, muita quase. Coisa. É um prédio. Não, é um prédio. Porque assim, se a gente levar em consideração o prédio, que é 3 metros, vamos supor um prédio da MRV, por exemplo, né? Que o pé direito dá 3 metros, né? Então, térreo mais 3 pavimentos é o tamanho de um prédio, 12 metros. Então, assim, eu como se estivesse fazendo uma rampa, né? Do final até lá. Mas você vai ver que vai dar mais de 50 metros, quase 50 metros. Então, mas geralmente é muito difícil a gente chegar nessa situação, né? No caso de projetos arquitetônicos, tá bom? Então, Tá assim, bom, professor. nós temos os desníveis máximos de 3 metros, 2 metros, né? Porque senão acaba se tornando também meio que inviável, né? Eu posso ter outros artifícios. Então, aqui ficou entendido, né? As guias de balizamento e patamares das rampas. Aí tem umas especificações em relação a patamar. Eu não posso, quando tem uma área de circulação, que a minha rampa ela termine aqui, ó, neste ponto. Eu tenho que ter um patamar inicial e um patamar final. Vocês têm ideia por que eu tenho que ter esse patamar bem aqui, no mesmo nível que a minha área de passagem? Ou não? Por que eu tenho que ter esse patamarzinho aqui? Na mesma altura que isso aqui. Tem ideia? Não. Não? Imagina que o cadeirante está descendo aqui, ó. Vamos por aqui, na verdade, aqui o final, né? Ele está descendo. Se ele termina junto com o alinhamento da área de passagem, ele pode, sem querer, atropelar alguém que está passando. Então, ele tem que parar no mesmo nível, como se assim, olhar para os dois lados para depois ele avançar. Entendeu a lógica? Sim, professor, entendi. Que aí você coloca isso aqui no mesmo nível. Então, assim, do final até ele tem que ter 1,20 m, né? Aí aqui, depois, na próxima aula, a gente vai trabalhar com escadas. Agora vamos fazer alguns desenhos. Deixa eu ir lá no CAD para a gente simular isso aqui. Vamos pegar o seguinte exemplo. Aqui a gente vai desenhar ela em planta baixa e aqui nós vamos desenhar ela como se fosse em vista, tá? Levando em consideração o nosso quadro, vou pegar 3 exemplos. Deixa eu pegar no nosso quadro, no quadro 4. Tá aqui. Vou pegar o seguinte. Uma inclinação de 5%. A inclinação de 5%, eu tenho a cada 1,5 m, eu tenho que ter um patamar, né? Não tenho limite de segmento de rampa. Aí, eu tenho de maior que 5 a 6,25. Vou pegar esse valor de 6.
6%. Tudo bem? A cada 1 metro, um patamar. E a última situação é de maior que 6, a partir de 6,25 a 8,33. Vou pegar 8. 8% a cada 80 centímetros. Aí eu vou lá no meu projeto aqui. Primeira análise que nós temos que fazer. Qual é a altura que nós temos que vencer? 1,20 m. Na inclinação de 5%, eu preciso de patamar? Ou não? Nessa situação aqui, para vencer o vão de 1,20 m, eu preciso de patamar? Não. Não. Então, na primeira aqui eu vou ter anotar, não tenho patamar. Na segunda situação, que eu estou usando 6%, preciso de patamar? Sim ou não? Eu quero que vocês entendam isso. Utilizando 6%. Eu tenho um vão de 1,20 m para alcançar. Eu preciso de patamar? Não. Preciso. Olha aqui. 1 metro. É a partir de... Até 1 metro, eu não preciso de patamar. Se o meu vão que eu vou percorrer, que é daqui até aqui, é 1,20 m, e a cada 1 metro eu tenho que ter o patamar, então, na minha situação de 6%, eu preciso de ter um patamar. Concorda? É por isso que esse quadro tem que ficar bem entendido na cabecinha de vocês. E a última situação que eu estou usando 8%. Aí 8% é a cada 80 centímetros eu tenho que ter um patamar. Se eu estou percorrendo 1,20 m, quantos patamares eu vou precisar? Um só, não é? Um só também, né? Então, no primeiro segmento eu não preciso de patamar. No segundo aqui eu preciso e no terceiro eu também preciso. Aí agora, nós vamos calcular, utilizando esta fórmula aqui, né, o comprimento da nossa rampa. Esse comprimento, a gente não está levando em consideração, nós não estamos levando em consideração o tamanho do patamar. Professor. Pode falar. Perdão, interromper o senhor. É que o senhor falou desse negócio da tabela e tem uma coisa que está meio confusa para mim ainda. Aquele, por exemplo, na primeira fileira, né, que de inclinação que está 1,5 metros, não te fala sobre inclinação admissível. No caso, o 5 seria a questão de metros de inclinação e em porcentagem, e o 1,20 seria em questão de altura ou tipo distância? Não, é como se fosse o seguinte, isso aqui é como se fosse 1 para 20, 1 para 16, né? 1 para... a leitura que a gente faz é dessa forma. Então é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, 5 centímetros, né, a cada 1 metro percorrido, você sobe 5 centímetros. Né? Isso aí é uma questão de porcentagem, né? O quanto que você subiria. Não sei se ficou claro. Mas leve em consideração... tá? Então, não, entendi. Entendeu? Mas leve em consideração este valor aqui, 5. Então, vocês vão fazer, a cada 1 metro vai subir 5 centímetros. Não vai ter erro. Ah, não, tudo bem, entendi, professor. Bom, vamos colocar na fórmula aqui, né?
Então, vamos fazer a primeira situação. Eu tenho I, que é igual H vezes 100 sobre C. O meu I é 5%. O meu H é 1,20 vezes 100 dividido por C. Então, vamos lá. Vamos pegar a calculadora. Eu vou multiplicar 1,20 1,20 vezes 100 dividido esse valor por 5. Então, minha rampa deu 25 metros. Então, como que eu desenharia ela em planta baixa? Eu tenho que fazer meu patamar inicial, né, com 1,20 m. Inicial. E eu vou fazer o meu segmento de rampa, que deu 25 metros. E automaticamente eu tenho o meu patamar final aqui. Essa aqui ficou a minha rampa, né, com inclinação para vencer um vão de 1,20 m, com uma inclinação de 5%. Olha só, 25 metros, galera. É coisa pra caramba, né? Só um instantinho, por favor, pessoal. Falou? Posso te ligar depois? Estou dando aula. Falou, pessoal. Aí, isso aqui é a nossa inclinação, na nossa rampa, né? Com inclinação de 5%. Vamos fazer ela aqui. Professor, Oi, pode falar. na conta que a gente fez, deu 24. Sempre vai arredondar para mais, porque você falou que Deu era 25. 24? Calma aí. Então, deixa eu calcular aqui de novo. Vai que eu fiz errado. Porque às vezes vai que eu falei uma coisa e outra, né? 1,20 vezes 100, 120 dividido por 5, 24, desculpa, 24, tá certo. Ah, tá. Eu achei que você tinha arredondado, sei lá. Não, a gente não arredonda, não. Então tá bom. Calculei o negócio e fiz outro. Desculpa, obrigado. Então, ó, 24 metros. Como que ela ia ficar aqui desenhada, né? Olhando ela de lado. A gente ia ter o patamar aqui, ó, de 1,20. Vou colocar aquela com 10 centímetros. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou puxar essa linha bem aqui, eu vou começar por ela. A gente estava falando assim, se é porcentagem, a cada 5 centímetros, a cada 1 metro sobe 5 centímetros. Você faz assim, ó. Você mede aqui, ó, daqui até aqui 1 metro. Tá? Aí você sobe uma linha. Sobe uma linhazinha aqui e mede daqui para cá 5 centímetros. Eu achei este ponto bem aqui, ó. E vou ligar este ponto a este ponto. Você vai ver que ela vai bater certinho, bem aqui, ó. Se não bater, é que tá errado.
Olha lá, ó. Porque assim, ela dá um número quebrado, né? Então ele fechou bem aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, está aqui a minha rampa. Um offset de 10. Vou fazer de novo aqui. Simples, né? O negócio não está alinhado, não ia dar certo nunca. Então, é ligar este ponto a este ponto. Vocês conseguem visualizar esta rampa? Como que ela ficaria em 3 dimensões? Ou não? Essa estrutura aqui. Conseguiria imaginar? Não tenho dúvidas. Ele vai ficar assim, ó. Vou colocar isso em outra cor, ficou mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui, ó.
a rampa de vocês ficaria dessa forma. Isso para vencer um vão de 1,20 m com uma inclinação de 5%. Tranquilo? Neste caso? Agora, vamos calcular 6% e 8%. Alguém já calculou aí? Ou não? %? Então vamos lá. 1 vezes 100 vai ser... Opa, não. Vamos lá. 1,20 vezes 100, 120, dividido por 6. Então, 20 metros de rampa, né? No caso, inclinação de 6%. E tem que ter um patamar. 120 dividido por 8. 15 metros. Então, a primeira deu 24 metros, que é 5%. Observe que de 1% de inclinação, ela altera em 4 metros o comprimento da rampa, né? 8% deu 15 metros. Levando em consideração agora que nós temos que ter patamar entre isso e isso, né? Entre o 6% e o 8%. Vamos fazer essa aqui com 6%. Eu tenho que ter um patamar a cada quantos centímetros? A cada quantos metros? 1 metro, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Daqui para cá, 1 metro. E vamos lá. Então, vou fazer a minha inclinação. Eu tenho 20 metros de segmento de rampa. Vou fazer minha rampa. 20 metros de segmento de rampa. Neste meu caso, eu sei que eu vou ter que ter um patamar. Esse patamar, eu vou colocar um patamar de 1,20 m. Eu vou até conseguir colocar ele aqui. E vou fazer a minha rampa. Na verdade, tem 2 patamares, né? 3 patamares, né? Tem o inicial, o intermediário e o final. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,20 m. Aí, vocês podem fazer o seguinte. Para ficar melhor, deixa eu subir a cada 1 metro, fazer um patamar, e você tem um patamar menor aqui, o que eu faço? Eu divido esse valor por 2. Então, eu vou fazer o patamar no meio. Tudo bem? Então, eu vou fazer o patamar a 60 centímetros. Né? A cada 60, eu tenho um patamar. Então, eu tenho 20 metros. Então, vai ser 10 metros. Um patamar de 1,20 m. Mais 10 metros. Outro patamar de 1,20 m. Fazer aqui no meio. Offset de 0,60. Então, aqui a minha rampa com inclinação de 6%, ele ia ficar desta forma. Já deixa eu fazer aqui essa outra aqui. Vou até copiar essa para facilitar a minha vida. 20 dividido por 2 deu 10 e 10. 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, de um segmento
para outro aqui, ó, que deu 10, 7,5. Então, eu vou diminuir isso aqui, ó, 2,5 metros. Aqui, ó, 15, 7,5, mais 7,5. 15. Como que vai ficar a minha rampa desenhada aqui? Eu vou puxar essas linhas aqui, ó, para facilitar a minha vida. E vou fazer o seguinte. O meu patamar não está 60 centímetros de altura? Ponto 60. Então, vai ser o seguinte, ó. Minha rampa vai estar deste ponto a este ponto. E deste ponto a este ponto. Essa é a minha rampa com inclinação de 6. Apaguei assim. Com inclinação de 6. Vou colocar aqui uma espessura nessa minha rampa. 10 centímetros. Vamos tirar aquela historinha do a cada 1 metro sobe X centímetros. Vamos ver se vai bater. Então, eu vou pegar aqui, ó. A cada 1 metro para cá, ó. Vou pegar bem nesse pontinho. A cada 1 metro, ele tem que subir 6 centímetros, não 6 metros, Rodrigo. Então, aqui a cada 1 metro, sobe 0,06. Ó, bateu certinho. Então, com o comprimento total da rampa, você ligando os pontos, você consegue fazer ela certinha. Beleza? Até aqui, pessoal? Posso fazer a outra? Que vai ser mais ou menos esse mesmo sentido? Pode. Então, agora aqui, ó. Vou puxar as linhas. Vou colocar a 60 centímetros, né, que é a metade. O patamar vai ter o mesmo patamar. Vou fazer aqui, ó. Linha, né, deste ponto a este ponto. E deste ponto a este ponto. Deixa eu tirar a prova, porque agora a inclinação é de 8%. Isso aqui que não me serve, não me serve, não me serve, também não me serve. Então, a cada 1 metro, sobe 8 centímetros, 0,08. Olha lá, ó. Bateu certinho também. Vou colocar uma espessura aqui na nossa rampa. Vamos fazer essas duas rampas aqui agora em 3 dimensões. Só para florear isso aqui. A gente coloca junto com a outra lá.